Pessoal, então, formalmente, a partir de agora, nós estamos gravando aí a nossa aula, tá? Então, eu vou disponibilizar depois no sistema, mas é muito importante acompanhar sempre que possível as aulas síncronas. Nesse momento, eu vou, no início, vou optar por mais encontros síncronos, né? Para a gente ir se adaptando aí, e à medida que o curso for avançando, a gente pode ir soltando vocês, né, com aulas gravadas, tá? Então, é normal no início a gente ter mais encontros ao vivo, e ao longo que o curso avança, a gente vai ficando, né, a gente vai disponibilizando material que vocês já conseguem acompanhar, beleza? Eu vou apresentar minha tela aqui, só um minuto. Cliquei para compartilhar minha tela. Depois, acho que não entrou ainda não. Ô, Metiolate, você pode me avisar quando começar a projetar minha tela, por gentileza? Aviso, pode deixar. Aí, entrou. Eu vou colocar no modo tela cheia aqui. Ok. Vocês estão conseguindo ver a minha tela cheia aí? Sim. Beleza. Então, olha só, meninos, aqui que nós paramos ontem, tá? Boa noite a todos. Estamos formalmente agora iniciando a nossa aula de hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos. Um grande prazer, uma grande alegria partilhar aí desse tempo, né, na casa de cada um dos senhores. Peço permissão para entrar em cada local de trabalho, aqueles que estão acompanhando dentro do local de trabalho, aqueles que estão em deslocamento, né, movimentando de um lado para o outro. Então, peço permissão aí para compartilhar alguns minutos, né, da disciplina de circuito CC. Beleza? Vamos juntos, pessoal. Vamos em frente. Ih, tem colega chegando aqui. Espera aí, deixa eu ir liberando aqui. Vamos em frente, porque ontem nós só conversamos, né, basicamente, das informações gerais da disciplina e introduzimos o assunto de eletricidade, né? A gente vai estudar a disciplina de circuito CC, a gente tem que saber de onde que veio, né, esse raio, né, da eletricidade, literalmente falando, né, esse raio da eletricidade. Como é que surgiu isso? Tá? Então, nós falamos ontem do Tales, lá de Mileto, como que ele começou a descobrir através do AMBA, né, que é chamado de elétron, lá na Grécia, que deu origem a essa nova ciência da eletricidade, ok? Eu estou falando com a minha tela projetada aqui, eu não estou vendo o chat, então se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, por gentileza, Metiolate, se puder me avisar e ler a pergunta, vai me ajudar bastante, ok? Ok, fechou. Dando sequência, pessoal, vocês vão estudar isso mais em detalhe na disciplina de eletromagnetismo. Quem dá aula de eletromag para vocês? Qual professor, vocês sabem dizer? É a Camille. É a Camille. Já tiveram aula com ela ou não? A gente teve de medidas elétricas ontem, mas foi só para conhecer. Tá bom, beleza. Ela vai dar eletromag também, né? Isso. Ok. Então, vocês estão em boas mãos, vocês vão estudar em detalhes lá as características, né, os fenômenos físicos da eletricidade, os processos de eletrização dos corpos, né, atrito, contato, indução. Vocês vão estudar lá a questão mais física do que é potencial elétrico, campo elétrico, força elétrica. Então, tudo isso, todos esses fenômenos da natureza, os fenômenos físicos da natureza, vocês vão estudar em detalhes na disciplina de eletromagnetismo, que junto com o circuito CC são as disciplinas base, fundamentais, né? Seriam as pedras filosofais, digamos assim, as pedras angulares de toda a ciência da eletricidade. O eletromag mais voltado para a física e os circuitos mais voltado para a engenharia. Em que sentido? Que eu vou pegar aqueles conceitos, aqueles fenômenos do eletromagnetismo e eu vou aplicar isso calculando, dimensionando, projetando circuitos elétricos, ok? Então, essas duas disciplinas, prestem bastante atenção, né? Claro que todas as disciplinas são importantes, mas a base, né, o fundamento está aí, tanto no eletromag quanto em circuitos. Eletromag é muito importante, o fundamento está ali. E circuitos, a aplicação, muitas vezes está aqui. Mas sem eletromag, sem matemática, a gente não consegue aplicar, né? Então, como é que é importante essas duas disciplinas seguirem juntas, caminharem juntas e vocês estudarem muito bem, conhecerem muito bem esses dois assuntos. Bom, vocês vão ver isso em detalhes lá, eu vou só mudar meu mouse aqui, mas eu gosto de falar
na primeira aula, na segunda aula, essa questão, né, das cargas elétricas. Já nós vamos estudar as cargas elétricas em movimento, que é a corrente elétrica. Já devem ter ouvido por aí falar corrente elétrica, ampere, né? Alguns até falam de forma equivocada, amperagem do circuito e coisa e tal, amperagem do chuveiro, amperagem do cabo. A gente vai ver que esse termo amperagem, voltagem, não é o mais adequado, né? O termo correto é corrente, quando a gente fala em amperes, corrente elétrica. E quando a gente fala de voltagem, na verdade, é tensão elétrica, ou DDP, diferença de potencial. Enfim, a gente vai ver isso com mais calma nas aulas que virão. Mas é importante a gente entender o que são essas cargas em movimento. Né? E aí, olha que bacana, se a gente for lá, né, sair lá do macro e ir no micro, lá na menor partícula que tem dos corpos, nós vamos chegar nos átomos. Claro que hoje, né, a gente sabe que o átomo já é subdivisível, né? Ele não é. Antes ele era tido como a menor unidade, né? Era uma menor unidade indivisível da matéria. Hoje a gente sabe que tem as partículas subatômicas, mas não quero entrar nesse detalhe aqui não, porque não é o nosso foco técnico no momento. O fato é que se eu chegar no nível atômico, né, nós vamos encontrar os elétrons, olha aqui os elétrons, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, vou dar um zoom, ó. Deu um zoom aí? Acho que deu, né? Deu sim. Bacana. E no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. E o que é importante a gente perceber aqui, pessoal? É importante a gente perceber esse modelo, isso aqui a gente dá um nome de modelo planetário do átomo, ou modelo de Rutherford, né? Um nome bacana aí. Tem outros modelos mais sofisticados hoje em dia, modelo de Bohr, que a gente utiliza, mas para nós aqui esse modelo é suficiente. Por quê? Esse modelo planetário é muito interessante porque eu tenho no núcleo, como se fosse o Sol, né? Prótons e nêutrons. Bacana. E ao redor desse núcleo, nós temos aqui a eletrosfera, que são órbitas onde estão os elétrons. E por que isso é importante aqui para nós? Porque aqui no núcleo, os prótons, que nos estudos que foram feitos, nos experimentos que foram feitos lá atrás, né? Começando ainda pelo Tales de Mileto, o próton, eles observaram que o próton tinha carga elétrica oposta ao do elétron. Né? E nós vamos ver essas propriedades com mais calma a partir de agora. E que eles ficavam aqui no núcleo, e olha só, no núcleo tem as partículas positivas, que são os prótons, e os nêutrons. O nêutron é neutro, né? Não fede, não cheira, né? Nem caga, nem sai da moita, ele está ali, não tem carga elétrica, mas ele tem massa. Então, ele ajuda a dar estabilidade para o átomo, ele ajuda a dar estabilidade para o corpo, para a matéria, ele tem massa, ele só não tem propriedade elétrica. Olha que interessante, né? Então, o nêutron não, ele contribui com peso, com massa, melhor dizendo, mas não tem propriedade elétrica. Só quem tem propriedade elétrica são os prótons e os elétrons. Os prótons, pessoal, ele está aqui, ó, agarradinho nos nêutrons e dentro do núcleo. E a gente vai ver, vocês já devem saber de outros eventos aí, que cargas elétricas de mesmo sinal, positivo com positivo, o que acontece? Se repelem. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Nós vamos falar isso com mais calma, mas positivo com positivo é repulsão. Um próton tende a repelir o outro próton do núcleo, só que ele não consegue, porque existe uma força aqui, que a gente dá o nome de força nuclear, que mantém os prótons e os nêutrons agarradinhos aqui dentro. Olha que interessante. Nós temos a força gravitacional, né, que nos mantém sentados aqui, né, em pé, que atrai para o centro da Terra, é uma força de origem gravitacional. Nós temos uma força nuclear que mantém os prótons, apesar dos prótons um tentar expulsar o outro, existe uma força nuclear do átomo que mantém eles todos presos aqui dentro. E tem a força elétrica, que vocês vão ver em eletromagnetismo, na parte de eletrostática, e tem a força magnética, que é diferente da força elétrica, que vocês vão ver em magnetismo, dentro da disciplina de eletromagnetismo. Então, e tem a força nuclear aqui agora. Então, olha só, força gravitacional, força nuclear, força elétrica, força magnética. Basicamente, essas 4 forças que existem na natureza. Né? Ah, mas por que, como é que é isso? Como é que né? Não tem lá na Bíblia, quando fala, né? Quem é você? Quando fala para Deus, quem é você? Eu sou o que sou. Né? Eu sou grande, eu sou. São fenômenos físicos da natureza. O que é fenômeno? É algo que você não explica. Tem na natureza. Simplesmente simplesmente existe. Simplesmente está à nossa disposição. O que nós fizemos
foi perceber isso, identificar essas forças e tentar utilizá-las ao nosso favor. Controlar algumas forças. Eu consigo controlar a força magnética, aumentando o campo magnético ou diminuindo o campo magnético. Eu consigo aumentar a força elétrica, controlando ali a diferença de potencial, a tensão que nós vamos ver. Então, o que o homem fez foi descobrir essas forças existentes na natureza e, no caso da elétrica e da magnética, que é o nosso foco, a gente aprendeu a dimensionar, aumentar, diminuir, fazer atração, fazer repulsão, de certa forma, aí, conseguir controlar, né, o nível de força, a intensidade, a direção, o sentido e por aí vai, ok? Detalhe, o próton e os nêutrons não saem do núcleo, ficam presos lá, são fiéis ali, não saem nunca. O elétron, ele fica orbitando, assim como a Terra fica orbitando ao redor do Sol, o elétron fica orbitando ao redor do núcleo. Bacana? Os elétrons orbitando aqui, igual a Terra fica ao redor do Sol. Existe uma força de atração para o Sol, existe uma força de atração para o núcleo, só que é uma força de uma intensidade mais fraca, que ele não fica grudado no núcleo, ele fica orbitando aqui em volta. Isso quer dizer, pessoal, que o elétron, ele é um pouquinho mais safadinho, né? Ele não é tão fiel. A força que o mantém preso ao seu núcleo é uma força menor, mais fraca. A fidelidade do elétron com o seu núcleo não é tão grande assim. Aliás, não é nada grande, né? Então, o elétron é aquele cara da música que você não vale nada, não tem negócio assim? Ou é 1% vagabundo? Como é que é? Tem um trem desse aí, né? Eu não conheço muito bem, não. Mas você não vale nada, mas eu gosto de você, alguma coisa assim. É o elétron. Ele não é fiel ao seu núcleo. Quer dizer que se aparecer um núcleo aqui ao lado, mais forte, mais cheiroso, né? Mais bacanão e tal, encostar ali uma Ferrari, né? Perto dele, o elétron, ele pode deixar de orbitar ao redor desse núcleo e passar para o outro núcleo. Orbitar em outra, ciscar, né? Igual o galo passa a ciscar em outro galinheiro. Então, se o elétron perceber que tem um galinheiro mais interessante, mais cheiroso, mais bacana, com mais comida, que oferece mais vantagens para ele, ele larga esse núcleo e passa para o outro núcleo. E o contrário, perceba que o contrário também é verdade. O que eu quero dizer com isso? Se esse núcleo aqui tiver bacanão, tomou um banho, sexta-feira, sabadão lá, né? Resolveu tomar um banho, passar um perfume, botar uma camisa lá, ficar chique para ir para o culto, o elétron vizinho que estiver passando ali por perto, ele pode olhar com certo interesse e migrar para cá. Então, o núcleo pode tanto receber elétrons, como ele pode fornecer elétrons. Tudo vai depender de quê? Tudo vai depender... um núcleo sempre perde elétrons, sempre ganha elétrons? Calma, depende. Vai depender de quê? Do momento. Né? É um sabadão à noite, é uma sexta-feira, ou é aquela segunda-feira que você acorda, né, com um mau humor, estressado para ir para o trabalho, não quer saber de papo, não quer conversar com ninguém. Então, tudo vai depender do momento, que elementos que estão ali. E esses fenômenos acontecem, vocês vão ver com detalhes no eletromagnetismo, quando acontece, às vezes, um contato entre corpos diferentes. Né? Então, eu tenho aqui um contato entre dois corpos, eu tenho um atrito entre dois corpos, ou eu tenho simplesmente, eu não tenho nem contato, nem atrito, mas eu tenho uma indução. Indução pode ser uma aproximação. Às vezes, só de aproximar, né, percebam quão importante é isso, só de aproximar, os elétrons já começam aí a querer mudar. Aí tem um processo da indução, se tiver um aterramento ali, algumas coisas podem acontecer, e um corpo pode perder elétrons, ou ele pode ganhar elétrons. Ainda que não haja contato, ainda que não haja esfrega, ainda que só se aproxime. O efeito, né? Eu costumo comparar, quando a gente é jovem, adolescente, você chega na janela e você vê aquela sua vizinha saindo, toda arrumada, cheirosa, perfumada, você da janela, só de olhar, as pupilas dilatam, os pelos se levantam, você fica arrepiado, o coração começa a palpitar, a pressão altera, né? Todos esses efeitos acontecem a nível atômico. Então, às vezes, só de aproximar, e a gente vê isso muito comum, às vezes, quando cai um raio, claro, eu vou extrapolar, vou lá para o máximo, né? Quando cai um raio, às vezes o raio não cai na sua casa,
às vezes o raio não cai sequer na sua rua, ele cai lá 3, 4 quarteirões à frente, né? Ele cai a 300 metros de distância, mas o raio é tão intenso, ele é tão poderoso, ele é tão charmoso, que ele vai provocar uma indução ao longo de quase todo o bairro. E várias casas serão afetadas por essa indução e vários equipamentos podem vir, inclusive, a queimar por um raio que caiu a 300 metros de distância, que caiu a 500 metros de distância. Já imaginaram? Isso é indução. A indução desse raio, ela é tamanha, ela é tão forte, que ela provoca estragos, né, num raio muito grande ao seu redor. Mesmo que não tenha caído na sua casa, em cima da sua laje, né, caiu longe, a indução vem pelas linhas elétricas, vem pelos posteamentos, né, pelas redes aéreas, entra na sua casa, acha a sua tomada, acha a sua televisão e ele queima a sua televisão. Né? Então isso, claro, se não tiver a proteção devida, né, não tiver o aterramento adequado, não tiver o dispositivo de proteção de surto instalado, ele pode queimar a sua televisão. Mas o raio não caiu aqui em casa, caiu na rua de baixo, caiu na rua de cima. Isso é indução. Né? Então, só para explicar que quando essas coisas acontecem, na verdade, nós temos movimento de elétron. Ok? Então, percebam, quem se movimenta para formar a corrente elétrica são os elétrons. Os prótons, eles estão presos aqui ao núcleo por uma força nuclear tão intensa que eles não conseguem se movimentar. Né? Então, toda a movimentação de carga... E aí, quando eu percebo que isso aqui tem uma propriedade elétrica, o próton tem outra propriedade elétrica, que são opostas, essas propriedades, a gente dá um nome disso de carga elétrica. Carga elétrica, pessoal, nada mais é do que essa propriedade física que o elétron tem, que o próton tem, de provocar tração, repulsão, entendeu? Então, aí convencionou-se que o elétron é uma carga elétrica, o elétron é uma carga elétrica negativa, que o próton é uma carga elétrica positiva. Isso por convenção, poderia ser o contrário também, enfim, né? O importante é que um é exatamente o oposto do outro, joia? E quem se movimenta são os elétrons. Significa dizer, pessoal, que um átomo nunca perde prótons, um átomo nunca ganha prótons. Ok? O que ele faz, claro que isso, assim, né, na maioria das vezes, não estou falando de fissão nuclear, não estou viajando na maionese, não, tá? Estou falando a eletricidade como ela é, simples. Então, um átomo, um corpo, ele não ganha prótons, ele não recebe prótons. O que ele faz é perder elétrons e receber elétrons. Quero dizer o seguinte, se um corpo, vê se vocês estão entendendo, se um corpo ele está positivo, eu falo que está carregado, se eu pegar uma caneta, atritar no cabelo, fiz um atrito aqui, está positivo. Significa que ele ganhou prótons? O que vocês acham? Me ajudem, vocês estão aí? Se eu falar assim, ó, eu tenho uma caneta, eu estreguei ela aqui no meu cabelo, aqui, ó, e a caneta ficou positiva. A caneta ganhou prótons? Ela ganhou elétrons. Passou do seu cabelo passou do seu cabelo dos átomos que estavam no seu cabelo para a caneta. Se eu atritei no meu cabelo e ela ficou positiva, ela não ganhou prótons, ela perdeu elétrons. Não é isso, Danilo? Correto. Ela passou para o seu cabelo, assim, por assim dizer. Ela perdeu elétrons para o meu cabelo, e aí, se ela perdeu elétrons, sobrou prótons. Não é isso? Sobrou prótons. Então, ela ficou positiva. Todo o corpo, meninos, ele fica positivo quando ele perde elétrons. Não porque ele ganha. Eu faço questão de frisar isso, porque é comum no início que a gente está estudando eletricidade, a gente imaginar, o corpo está positivo, então ele recebeu prótons, né? Não existe essa possibilidade, tá? Então ele perde elétrons para se tornar positivo. Ele ganha elétrons para se tornar negativo. E se tiver igual, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Significa que o meu corpo, ele está nulo, ele não está neutro, ele não está nem positivo e nem negativo. Consegue entender? Depois vocês leem esse texto em casa. Esse texto aqui é de um livro de física, como eu comentei na aula de ontem. Textinho bacana, bom de ler, rapaz. Você lê, entende, você trem tudo aí. Por isso que é bom. Eu copiei e deixei o texto tal como estava no livro. Eu vou dar uma introdução aqui. Leia um texto, que vocês vão lembrar do que eu estou falando, vão lembrar de algumas coisas. Tá? Resumo.
próton é positivo, carga elétrica positiva, elétron é carga elétrica negativa, e os nêutrons não fedem nem cheiram, né? É 0 a 0, não tem nada. Então, imagina só, nós temos aqui um modelo aqui que representa um átomo, mas poderia representar um corpo, né? Qualquer, um corpo, uma caneta, uma garrafa, enfim, qualquer coisa. Quantos prótons nós temos aqui, meninos? Quem me diz aí? 1, 2, 3, 4. Todo mundo enxergou 4 prótons aqui? Sim. Sim. Nós temos 3 elétrons nas órbitas. Né? Essas órbitas. Inclusive, pessoal, vocês sabem qual que como é chamada a besta da eletricidade? Né? Ou a besta, ou né, o monstro, né, da eletricidade? Quem sabe essa? Besta no sentido de monstro, né? Não de besta de ser otário, né? Besta no sentido de... Qual é o chamado monstro da eletricidade? Bicho-papão da eletricidade? Ai, gostei dessa. Fresquinho do forno. Como é chamado o bicho-papão da eletricidade? Ninguém sabe? Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Chama-se eletrosfera. A órbita aqui que o elétron fica. Ó. Eletrosfera é o bicho-papão. Entenderam? Eletrosfera. Essa foi boa, hein, pessoal? Vamos se acostumando aí, porque as duales são piores do que a minha. Brincadeira. Acho que é uma disputa feia, rapaz, para quem tem as piores piadas. Eu e o professor Ades. Essa foi fera. Essa foi fera, né? Então, olha só, pessoal. Na eletrosfera aqui, nós temos 3 elétrons com 4 prótons. Que significa dizer que você, né, quem é das antigas aí, que você ia lá num baile lá de... Não era Wi-Fi, não. Como é que chamava? Wi-Fi é sinal de rede, né, cara? É sinal sem fio. Tinha um nome os bares antigamente, cara. Hi-Fi? Não. Quem souber o que é isso, tá mais velho que eu, hein? Acho que era Hi-Fi, sei lá, como é que chama os bares? É isso aí mesmo. Hã? É isso aí mesmo. Achei um senhor de idade aí, igual eu. Igual a mim. Então, olha só. Tinha uns bailes lá, imagina que você tem lá 4 rapazes com 3 garotas. Eletromusic. Oi? Eletromusic. Eletromusic, isso aí, tá vendo? Aqueles bailes Isso mesmo. 4 rapazes para 3 moças, né? Significa dizer que tem mais homem do que mulher, em popular. E aí, se tem mais homem do que mulher, essa minha festa, esse meu ambiente, ele tá o quê? Positivo. Porque eu tenho 4 prótons e 3 elétrons. Então, eu diria que esse corpo aqui, ele está carregado ou eletrizado positivamente. Detalhe, pessoal, vocês vão estudar isso lá, mas é bom saber aqui. Cargas elétricas. Isso aqui, acho que todo mundo já sabe, né? Já viu isso em algum momento da vida, né? Carga elétrica positivo com positivo provoca uma força elétrica de repulsão. Da mesma forma, cargas de sinais negativos, né? Sinais iguais, também provocam uma força elétrica de repulsão. Se for mais com menos ou menos com mais, ou seja, cargas de sinais opostos provocam uma força elétrica de atração. Ok? Então, só para relembrar, vocês vão ver isso em detalhes na Eletromag, mas cargas de mesmo sinal, força elétrica de repulsão, cargas de sinais opostos, força elétrica de atração. Bacana? E agora eu quero só explicar um negócio para vocês. Se vocês entenderem isso, vocês podem se arriscar a dizer, né, que vão terminar a aula de hoje sabendo um pouquinho de aterramento. Já ouviram falar de aterramento? Quem já escutou falar de aterramento aí? Alguém já escutou? O que é aterramento? O equipamento está aterrado, tem que aterrar, né? Ele pisou no chão, tomou choque, foi aterrado, aterramento, enfim. Seria o terra do circuito? Isso, que é o terra mesmo, é o chão onde a gente está, né? O terra do circuito e o terra do planeta Terra, digamos assim. Vamos tentar entender o que é isso, né? A tomada tem que ter o pino terra, tem que ter o fio terra, tem que fazer não sei o que lá e tal. Todo mundo já deve ter escutado isso aí em algum momento, né? Espero que seja dentro da eletricidade, essa questão do fio terra. E aí, olha só, percebam que aqui nós temos um átomo representando, pode ser um corpo, mas eu estou no nível menor que tem, que é o nível atômico. Quantos prótons nós temos aqui, senhores? Me ajudem aí.
2. 2. 2. Quantos elétrons? 6. 6. Então, eu tenho uma carga de mais 2 prótons, que é uma carga positiva, não é isso? Eu tenho uma carga equivalente a 6 elétrons, porque eu botei menos 6 elétrons aqui. Se eu fizer aqui o saldo, né, fizer a somatória, eu tenho mais 2 com menos 6. O resultado disso daqui é menos 4, não é isso? Significa que o meu corpo, ou o meu átomo, está o quê? Eletrizado negativamente. Então, vocês têm que entender esse conceito, né, de que é uma carga, um corpo eletrizado negativamente. Ele está negativo. O que acontece? Ah lá, esse aqui, para quem não conhece, esse símbolo aqui, ó, aqui dentro dessa placa, é o símbolo de terra, é o símbolo de aterramento. Nós vamos usar muito esse símbolo de aterramento. Esse triângulo aqui não, tá, pessoal? Esse triângulo aqui de tocar forró aí, ele não faz parte, não. É só o terra, é só esse que está aqui dentro. Esse triângulo é só fazer uma placa de advertência, né? Enfim, vocês acabaram de ser apresentados ao símbolo, significa que aqui é um lugar que tem aterramento, é um lugar que está aterrado, eu que estou pisando no chão descalço, né? Eu estou no terra, no nível do terra, do planeta Terra mesmo. Ou tem uma haste de cobre cravada no chão para aumentar, para diminuir a resistência de aterramento, na verdade. Enfim, depois a gente fala mais sobre isso. É terra. O que acontece se eu conectar o meu corpo, pegar um cabo de cobre, né, um fio condutor, ligar no meu corpo, na caneta, ou no meu objeto, no meu motor, seja lá o que for, né? No meu objeto metálico, enfim, e conectar isso ao terra. Ligar o chão. Ou eu posso encostar uma mão, né? Uma mão na carcaça da geladeira, né? Encosto uma mão na geladeira e estou descalço. Imagina que a carcaça da geladeira ela está negativa, ou pode estar positiva também, já vê no próximo exemplo. E aí você toma aquele choque, já viram? Quando você encosta a mão assim na geladeira e toma um choque, você encosta a mão na carcaça do micro-ondas e toma um choque, encosta a mão em algum lugar e toma choque? Sim. Registro do chuveiro do banheiro. No chuveiro do banheiro, no registro. Na hora que você faz o papel do fio terra, né? Você é o próprio fio terra. Então todo mundo já passou por essa experiência, acredito aí, né? E aí, conectei ao terra. Pode falar, quem começou? Sou eu, Marcelo. Então, só uma dúvida. No Sim. caso, a madeira seria um isolante térmico. Sim. Aí o efeito desse choque não iria reter, não? Sim, é muito difícil a gente... depende, olha só, a madeira, vamos falar dela hoje aqui, inclusive. A madeira, o plástico, o vidro, eles são isolantes térmicos, igual você comentou, e também são bons isolantes elétricos, ok? Então, a princípio, para você carregar a gente vai falar sobre isso, você deixar uma madeira, um pedaço de madeira eletrizado positivamente, negativamente, não é algo tão simples, porque a carga não se espalha por todo o seu volume, ela fica retida naquele ponto, porque ele é um bom isolante, ok? Mas ainda assim é possível, por exemplo, a caneta plástico, ele é um isolante. Se eu atritar, se eu fizer um processo de eletrização, contato com algo que está energizado, atrito com o meu cabelo, na hora que eu faço isso, mesmo a tampa da caneta de plástico, sendo um bom isolante térmico e elétrico, difícil de segurar carga, enfim, na hora que eu faço isso daqui, de conduzir carga, melhor dizendo, né? Na hora que eu faço isso, ela vai ficar positiva, ou vai ficar negativa, depende da série triboelétrica que vocês vão estudar. Mas o fato é que, mesmo sendo isolante, na hora que eu faço um processo de eletrização, eu estou roubando elétrons do meu plástico ou estou mandando elétrons para o meu plástico. Ela vai ficar positiva ou negativa. Tanto faça uma experiência aí, quem estiver em casa, pegue uns pedacinhos de papelzinho pequenininho, pica bem pequenininho, né? A pena a gente não está na sala de aula. Pica bem pequenininho um pedacinho de papel e faz a caneta aqui, a tampa da caneta no seu cabelo e percebe que ela vai atrair. Não vai dar para mostrar aqui, não. Ela vai atrair os pedacinhos de papel. Isso é eletricidade estática. Isso é força de atração que ela vai ter para o papel que está neutro a princípio e ela está carregada positiva ou negativamente. Quem tiver em casa, né, faz isso. Pica aí pequenininho, esfrega a caneta e aproxima. Vocês vão ver que ele vai atrair o pedacinho de papel, mesmo sendo um bom isolante. Entendeu? É Danilo que perguntou? O Marcelo. Os Andonais.
Entendeu, Zandanite? Então, mesmo sendo um bom isolante, eu consigo eletrizar positivamente ou negativamente. Não quer dizer que eu vou usar a tampa da caneta para ser um bom fio condutor para ligar a lâmpada, porque ele vai ser um péssimo condutor elétrico. Mas mesmo assim, eu consigo carregá-lo positivamente ou negativamente, ok? Ô, Leandro, Ok, Oi? obrigado. outra coisa, e quando acontece nesse sentido aí de um material isolante se tornar condutor através da ruptura dielétrica? Isso, nós vamos falar já já sobre isso, talvez na aula de hoje ainda. Você pode segurar só um pouquinho? Tá? Porque nós vamos falar sobre isso. Na verdade, é o que o nosso amigo... Quem que é? O Baldez? Sim, perguntei agora. Isso, o Baldez. Ele está comentando o seguinte, não existe crime perfeito, mulher sem chulé e mundo encantado dos Teletubbies. Né? Tudo no mundo real, tudo é diferente. Por que é diferente? Porque o isolante é isolante, não conduz eletricidade. O condutor é condutor, vai conduzir para sempre. Não é bem assim. No mundo real, tudo tem seu preço. O isolante, ele é isolante até que você pague o preço dele. O que significa pagar o preço? Ora, uma árvore, né, um tronco de uma árvore, ela não conduz eletricidade, né, por si só. Madeira é um péssimo condutor de energia. Mas na hora que cai um raio, nós vamos ver que o raio sempre gosta dos pontos mais altos, eu consigo romper essa rigidez dielétrica da madeira, ou do plástico, ou do vidro. O que é rigidez dielétrica? É quanto ele é duro para a passagem de corrente elétrica. Quanto ele resiste à passagem da corrente elétrica. Péssimo condutor. Mas se cair uma tensão, um raio, algo muito forte, ele rompe. Só que normalmente ele rompe e passa a conduzir. E rasga tudo e passa a conduzir de uma vez só. No entanto, esse processo de ruptura, como quase todo processo de ruptura que nós vemos por aí, ele é sempre traumático. Sempre traz um trauma. O que eu quero dizer com isso? Que todo processo de ruptura traz um trauma. Se eu romper a rigidez dielétrica da madeira, ela vai possivelmente pegar fogo. Você vai ver o trajeto dos elétrons cortando a madeira, queimando a madeira por onde passou aquela corrente. Se for um plástico, ele vai talvez até derreter devido ao calor que vai ser gerado naquele momento. Né? Então, toda vez que um objeto feito para ser isolante, feito com material isolante, você ultrapassa aquele limiar, aquele ponto dele, até onde ele consegue segurar a eletricidade, na hora que eu consigo romper, eu ultrapasso o ponto de rigidez dielétrica do material, normalmente a energia ela é conduzida, mas através de um processo muito traumático. Ok? Mas vamos falar isso mais à frente um pouquinho. O condutor não, né? Pegar um fio de cobre, um fio de alumínio, ferro, ele conduz a eletricidade com muita tranquilidade. Né? Se eu colocar, tanto é, o primeiro que perguntou foi o Zandonite. Interessante, Zandonite, que na hora que eu faço, todo mundo faça isso em casa, pega a caneta e esfrega no cabelo, na hora que eu faço esse movimento, o excesso de elétrons, se eu esfreguei a ponta da caneta, fica restrito à ponta da caneta. Não se espalha por toda a caneta, porque é um material isolante. Se fosse um bastão de ferro, um bastão de alumínio, um bastão de cobre, na hora que eu fizesse esse atrito, o excesso de elétrons ia se espalhar rapidamente por todo o volume daquele objeto condutor. Né? Porque como ele conduz muito, muito fácil, os elétrons não ficam restritos a uma ponta. Ficam acumulados aqui na pontinha, acumulados aqui aonde eu esfreguei. No objeto isolante, aonde eu esfrego, ele fica acumulado. O excesso de cargas ou a falta de cargas. No condutor, não. Ele se espalha uniformemente por toda a sua área, por todo o seu volume. Né? É a diferença do isolante para o térmico. Já que a gente está falando desse assunto, vamos adiantar esse assunto de uma vez, que é interessante. Pensa aí numa panela. Todo mundo tem panela de alumínio em casa, não tem? Na hora que você esquenta a panela de alumínio, liga no fogo, só o fundo dela que aquece, ou ela toda vai aquecendo quase que de forma uniforme? O que vocês acham? Ela toda. Ela toda. Por quê? Porque o material da panela ali é um bom condutor de calor. E percebam que há uma semelhança, guardem isso que eu vou dizer, porque há uma semelhança, se chegou algum aluno aqui. Não, acho que não. Guardem isso que eu vou dizer, meninos, porque é uma semelhança muito grande dos bons condutores de calor
para os bons condutores de elétrons, de energia elétrica. Os que conduzem muito bem o calor, eles também, normalmente, na maioria dos casos, se não em todos, também são bons condutores de energia elétrica. Né? Então, há essa relação muito próxima entre calor e energia. O que isola do calor também costuma isolar da energia elétrica. Né? Se você esquentar a ponta da caneta, você consegue segurar do outro lado da caneta? Se eu pegar um isqueiro e colocar na ponta aqui da caneta, estão vendo a caneta aqui, não? Sim ou não? Estão vendo? Sim. Oi? Não escutei. Se eu pegar um isqueiro e esquentar a ponta da caneta, eu consigo segurar na outra extremidade a caneta? A princípio, sim, né? Porque o calor não é irradiado imediatamente por outra ponta. Se fosse uma caneta, né, com material aqui de cobre, uma caneta de cobre chique, já pensou? Uma caneta de ouro, uma caneta de prata, uma caneta de ferro, e eu esquentasse a ponta dessa caneta de material metálico, eu ia conseguir segurar a outra ponta da caneta? O que vocês acham? Claro que não. Não. Porque quando é liga metálica, na hora que eu esquento uma ponta, o calor se irradia imediatamente para todo ali o volume daquele objeto. Então, isso acontece com os elétrons também. O calor da eletricidade, nesse sentido. Então, o material condutor, os elétrons vão se espalhando rapidamente por todo o volume daquele corpo. O isolante não, fica restrito aonde eu atritei, fica restrito aonde eu encostei, fica muito restrito ali, entendeu? E aí, por que eu estava falando isso? A panela, não por acaso, o cabo da panela de alumínio é aquele cabo preto, já viu? Normalmente, né? Aquele cabo preto, ele é de um material que chama baquelite. E essa baquelite, niquelite, tem outros nomes aí. Ele é um isolante tanto térmico quanto elétrico. Então você consegue esquentar a panela toda, né, ferver a água na panela inteira e pega no cabo, você consegue tranquilamente suportar a temperatura do cabo. Agora, quem já cozinhou aí com panela, que o cabo da panela é de alumínio, é de aço inoxidável ou é de ferro, já viu que quando a panela esquenta e você mete a mão para mexer a panela, você queima a mão, porque o material não é isolante térmico nem elétrico, né? Ele é um material condutor. Né? Então, quem teve experiência de cozinhar e colocar a mão e queimar a mão, porque o cabo da panela é do mesmo material da panela, consegue entender isso com tranquilidade. Né? Então, associem calor com condução de calor com condução de eletricidade. Quase sempre vai ser exatamente a mesma análise. Bacana? Então, só mais uma dúvida aqui. É que, tipo, em quesito de condução elétrica, tem algum material, um metal específico que seja mais eficiente? Sim. Por exemplo, o ouro é mais eficiente que o alumínio, por exemplo? Sim, claro, nós vamos ver isso aqui, tá? Tem uma tabela, na verdade, tem materiais condutores e isolantes. Dentro dos condutores, nós temos, né, vários níveis de condução. Dentro dos isolantes, vários níveis de isolamento. Todo material tem uma assinatura, tem uma característica, tem um DNA, né, que é a sua resistividade elétrica. Não é resistência ainda, tá, senhores? Eu conheço resistência elétrica ohms, não. É ohms metro, é resistividade, que é uma assinatura, tá no DNA do material. Então, tem material, madeira isola mais do que o vidro, mas a porcelana isola mais do que o vidro. Então, tem essas considerações. O cobre conduz melhor do que o ouro, por incrível que pareça. Então, a gente consegue comparar. Eu vou mostrar depois. Hoje não dá tempo, não. Mas nas próximas, vocês vão ver, logo na semana que vem, eu acho, que a gente tem essas tabelas que contém a resistividade elétrica do material. O alumínio, os cabos de alumínio, a resistividade dele, portanto, a resistência final, é maior do que o cobre. Né? Então, o cobre é um condutor melhor do que o condutor de alumínio. Entendeu? Mas o alumínio é mais barato. Então, cada material tem a sua própria resistividade, que eu consigo analisar, inclusive, se esse material é condutor, se ele é um bom condutor, se ele é um supercondutor, ou se ele é um isolante ou um super isolante. Entendeu? Sim, obrigado. Mais dúvidas? E, falando nisso, de condutor, isolante, né? E o ar?
O ar, a atmosfera, né? Essa atmosfera que nós estamos envoltos aqui. O ar atmosférico, vocês acham que é um material condutor ou isolante? Isolante? Quem falou? Marcelo. Ó, o Marcelo. Marcelo tá saidinho, Marcelo. Ó. Não, é porque tem dois. Ah, não, o outro. Então, agora é o outro Marcelo aí, ó. Isso aí, pessoal. Gosto que participe mesmo, tá? Eu tô brincando contigo, tá, ô Marcelo Silva? Beleza. Eu sei o Marcelo, o outro é o Zandonite. Não é Marcelo, não. Então, obrigado pela participação. O ar é isolante, sabiam? Só que eu disse, todo mundo não, né? Mas assim, a maior parte das coisas tem seu preço, né? O que significa dizer? O ar é isolante até determinado ponto. Nós vamos ver qual é o nível de isolação. Se eu não me engano, como é que é? Não sei se é 300 mil kV por metro, 30 mil kV por metro. Me fugiu um pouco do valor, depois a gente confere na tabelinha lá. Ele é isolante, sim, o ar é isolante, ele não conduz eletricidade assim fácil, né? Ele é um material isolante, é um meio isolante. Só que vocês já viram, quando começa a chover, e lá da nuvem, né, sai um raio em direção ao solo? Todo mundo já viu, né? Um raio caindo. Ele usa qual meio de condução? Né? O ar. O ar. Olha, mas ele usa esse quesito de ruptura de elétrico, né? Isso. Então o ar é isolante. Chega uma hora, senhores, que a nuvem se torna tão carregada, tão intensa, tão negativa, igual tá aqui, ó. A diferença entre prótons e elétrons se torna tão absurda, e isso acontece por tem algumas explicações sobre isso, mas cristais de gelo vão se atritando lá dentro com muita intensidade, e cada vez que ocorre esse atrito das cristais de gelo dentro de uma nuvem, uns vão perdendo elétrons, outros vão recebendo, ela vai ficando cada vez mais negativa. Chega um momento que a nuvem fica insuportavelmente negativa, que a tensão dela em relação à Terra aqui, ó, é tão grande, na ordem de milhares de volts, na ordem, pasmem, de milhões de volts, e fica tão insuportável que o ar entre a nuvem e a Terra não suporta essa tensão toda, e ele passa a conduzir energia da nuvem para a Terra. Eu citei no início, um pouco tempo atrás, que todo isolante, quando você ultrapassa o limite dele de isolar, acontece uma ruptura de elétrico, né? Eu consigo romper a rigidez de elétrico. E que essa ruptura, normalmente, é sempre o quê? Traumática. A descida de um raio, de uma nuvem para a Terra, é totalmente traumática. Ela grita, né, dá aquele barulho, aquele estrondo. O trovão nada mais é do que a rigidez dielétrica do ar sendo rompida traumaticamente, né? E a corrente atravessando o ar até encontrar o solo, até encontrar a terra, né? Então, ela vai pelo ar, e aí percebam, né, a gente está falando desses assuntos também, que romper o ar não é fácil, e de repente ela encontra. Quem que eu vi que parece ser bem alto? Baldez. Baldez parece que tem 2,30 metros de altura. No meio do caminho que ela está rompendo aquele processo difícil, traumático de romper o ar, chega a 2 metros do solo, ela encontra quem? Nosso amigo Baldez. Careca, cheio de água, composição de água, músculo, sangue no seu corpo. E aí ela fala, opa, eu tenho 2 metros para chegar no solo. Eu vou continuar rompendo o ar, e o ar resistindo, ou aquela massa de 2 metros, cheio de água, né, cheio de componentes ali, de músculo, sangue e tal, e sais minerais, que é muito mais fácil passar por um corpo humano do que pelo ar, né, é muito mais fácil. Aí o raio olha assim, opa, eu posso rasgar mais 2 metros de ar, ou eu posso rasgar 2 metros de Baldez. Qual que eu vou escolher? O que vocês acham que o raio vai... O que vocês escolheriam? Rasgar o Baldez ou rasgar 2 metros de ar? No bom sentido, tá bom? Senão, pô, o que é isso, né? Entenderam? Olha que bacana. Então, percebam que se você é o ponto mais alto da galera, você está no campo de futebol, sozinho, não tem nada em volta, só você, o raio vai te escolher. Se você está num campo, num pasto, tem uma árvore, aí você vai se abrigar embaixo da árvore da chuva, da tempestade, enfim.
naquele campo aberto onde tem uma árvore. Aonde vocês acham que o raio vai cair? É mais fácil para o raio, aí tem aqueles níveis de isolante. É mais fácil para ele atravessar a madeira da árvore do que atravessar o ar. Até porque a madeira é úmida, né? Ainda mais madeira viva, tem muita umidade. Então, é muito mais fácil rasgar uma árvore e chegar no solo do que rasgar ali 3, 5, 10 metros de ar para chegar no solo. Então, o que acontece? O raio ele é esperto, né? A diferença de potencial da nuvem fica tão carregada que ela quer ir para a Terra. Eu vou explicar isso nesse slide. Daqui a pouco eu chego nesse slide, que vocês vão entender isso. Os elétrons querem ir para a Terra, né? Eles querem entrar ali no seu... A nuvem, ela quer se tornar neutra. O desejo de todo o corpo é se tornar neutro. Ou seja, ter o número de elétrons igual ao número de prótons para não ficar nem positivo, nem negativo. Então a nuvem quer zerar, ela quer se anular, ela quer descarregar. E aí ela vai achando, vai cada vez ficando mais carregada. Chega uma hora que, opa, agora eu tenho força suficiente para rasgar o ar. Começa rasgando o ar. Aí você vê o raio rasgando, assim, olha para a nuvem, né? Você vê os caminhos que ele vai passando. Ali é caminho que ele pega ali, vento, região mais úmida, menos úmida. Ele vai caçando o caminho mais fácil. Se ele vê um prédio muito alto, e a estrutura de um prédio basicamente é concreto, que é um bom condutor até, tá? Não é muito isolante o concreto, não. Concreto com armação de ferro. Ó, que maravilha. O raio vê um prédio alto, gente do céu, eu encontrei agora uma estrutura de ferro que vai lá na fundação, lá nas profundezas lá, ó, do inferno. É aí que eu vou. Então ele vê um prédio muito alto como um alívio de um caminho de menos força necessário para chegar no chão. Então ele vai no ponto mais alto. E se esse prédio tiver um para-raio? O para-raio está lá em cima de um prédio, com a ponta, assim, pontiagudo, né, bem fininha, aquela haste de 3 metros para cima do prédio. O prédio tem 30 andares e mais uma haste de ferro lá para cima, falando, vem em mim que eu estou facinho. Então, é claro que se formar uma nuvem na região sobre ali aqueles edifícios, o que tem para-raio, claro que ele é muito mais chamativo para o raio. Claro que o raio, muitas vezes, vai romper no ar. Se ele conseguir chegar no para-raio ali e encontrar o prédio ainda, ele vai descarregar com muita facilidade. Se não tiver prédio, ele vai achar uma pessoa, ele vai achar uma árvore, ele vai achar um pescador que está com a varinha para o alto, vai achar alguém de guarda-chuva. Ou seja, o raio ele vai rompendo o ar, que é isolante, até encontrar algo que seja mais fácil, ou que seja um isolante mais fácil para ele poder atravessar e completar a sua trajetória, que é as profundezas da Terra. Entenderam? Ou viajei demais na maionese? Mais ou menos? Deu para entender, sim. Beleza? E aí, percebam. Eu estou falando de raio, estou falando de aterramento, estou falando de proteção de descarga atmosférica, só assunto top, alto nível. Eu vou explicar isso a nível atômico, um átomo, uma coisiquinha, quase que a menor parte, né, indivisível aí da matéria. Que se entender o átomo, você vai entender o prédio, você vai entender o raio, você vai entender tudo. Então, o que nós temos aqui? Só recordando, 6 elétrons nas eletrosferas, né, o bicho-papão da eletricidade, e 2 prótons no núcleo. Ele está negativo, bem negativo. Se eu conectá-lo, claro que, pessoal, que o átomo não é uma nuvem carregada. O átomo não consegue ter força, ter potencial, ter tensão, volts, né, para descarregar para a Terra sozinho. Jamais, né? Não é uma nuvem. E aí, ele vai, olha o tamanhozinho dele, né, a forcinha dele, pequenininha, é uma pulguinha, né? Mas se eu ajudá-lo, pegar um condutor, um fio condutor, conectá-lo nesse átomo, ou nesse objeto, nesse corpo, e aterrar, isso aqui é a conexão do fio terra. Eu até coloquei verde, porque por padrão, norma ABNT, da NBR 5410, existe uma norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão, que fala que o condutor, o código de cor dos condutores, que o verde, ou verde listado de amarelo, ele é sempre dedicado ao cabo terra, ao fio terra. Tá? Então, o fio terra, ele tem que ser verde ou verde com amarelo, listado de amarelo. Então, peguei um cabo verde, conectei no meu objeto, na minha máquina de lavar, conectei ele na minha geladeira, por isso que as tomadas de eletrodomésticos que tem a carcaça metálica, principalmente, eles têm que ter o terceiro pino,
já falando de tomada aqui, né? Que é o pino terra, tem que ter o pino terra, porque atrás do pino terra tem um condutor verde que está indo lá para o quadro de distribuição da sua casa, que lá está indo para o aterramento. Então, você, quando conecta uma tomada de 3 pinos, o pino do meio é o pino terra. Eu estou pegando a carcaça da geladeira e estou fazendo isso aqui com ela, a carcaça onde dá choque, né? Eu ponho a mão na máquina de lavar, tomo choque. Pode acontecer em caso de defeito. Põe a mão na geladeira, toma um choque. O terceiro pino é para conectar um cabo, como se estivesse conectando na carcaça e levando lá para o terra. É isso que o fio faz. Na hora que eu faço isso, pessoal, sabe o que acontece? Olha só, ó, vai mudar o slide aqui. Tá vendo? Eu tinha 2 prótons, 6 elétrons. Quantos elétrons ficaram agora? Ficaram... Ih, só que eu errei na imagem aqui. Vou corrigir. Eu tinha 4 elétrons e 2 prótons. O número de prótons não se altera, né, meninos? Então, agora aqui eu tenho uma imagem com 4 prótons, esqueçam. Só tenho 2 prótons, tá? Eu vou apagar, antes de colocar no sistema esse slide, vou apagar esses 2 aqui. Então, faz de conta que o número de prótons igual a 2 que eu tenho nesse momento é o mesmo 2 que eu vou ter agora. Surgiu 2 aqui indevidamente. Uma operação do inimigo, porque não era, nenhum átomo ganha próton, não tem jeito, né? Eu falei isso aqui. Então, olha só. Percebam. Vamos só olhar para os elétrons. Os 6 elétrons que eu tinha, 4 elétrons tomaram o caminho da roça. Foram para o caminho da roça lá para a Terra. Só sobraram 2. Então, eu tinha 6 elétrons na órbita, dos 6 ficaram 2 e 4 tomaram o caminho da roça, foram para a Terra, porque eu liguei esse cabo. E aí, agora eu vou ter 2 prótons, aqui tem 4 de forma equivocada, eu vou corrigir a imagem. Fiquei com 2 prótons, que eu já tinha antes, não muda nunca, e os elétrons agora ficaram com 2. Os 4, a Terra absorveu, assim como a Terra absorve um raio que vem da nuvem e é descarregado no solo. E aí agora ficou com 2 prótons, 2 elétrons, eu fiquei o quê? Com corpo nulo. Todo corpo aterrado, ele está nulo. Ah, professor, mas ele está aterrado se eu tiver de tênis? Eu estou aterrado se eu tiver de tênis? Não, a sola do seu tênis é material isolante. A borracha é um material isolante. Né? Você está aterrado quando você está com os pés descalços na terra ou quando você encosta a mão, por exemplo, na estrutura metálica de uma porta de ferro. Você põe a mão na maçaneta, você põe a mão no neutro da instalação elétrica, aí você, mesmo de tênis, você está sendo aterrado porque você botou a mão em algo que está aterrado. Né? Então, olha só, esse é o caminho de quando um corpo estava negativo. Na hora que eu aterrei esse corpo, ele ficou nulo. Por isso que é importante a gente ter o aterramento nas nossas instalações elétricas, tomadas, o sistema de uma instalação predial. Por quê? Caso o motor da geladeira dê algum defeito, né, deu algum problema, o motor da máquina de lavar e a parte energizada, que a gente chama de fase, ela encoste na massa. O que é massa? Que não é massa de pão, não. Massa é a estrutura da geladeira, é a estrutura da máquina de lavar. Isso é massa para nós aqui, né? Carcaça, melhor dizendo. Caso dê uma falha interna no motor e a fase do motor, a parte energizada, encoste na carcaça do motor, na massa do motor, e você colocar a mão, se tiver aterrado, não tem problema, você não vai tomar choque. Porque tem um caminho aqui, ó, bem definido para a Terra. Os elétrons vão tomar o caminho da Terra e você pode encostar a mão, a sua resistência do seu corpo é maior do que a resistência. Já falando de resistência, né? Vocês vão entender isso melhor comigo depois. É maior do que a resistência do fio condutor. O fio condutor foi feito para conduzir. Nós não, nós conduzimos energia, o nosso corpo humano conduz, mas nós não somos ótimos condutores, igual um fio de cobre, né? Então, o fio terra de uma instalação é feita para nos proteger. Caso aconteça alguma falha, e a gente sabe que defeitos acontecem, falhas acontecem, e a carcaça da geladeira, a carcaça do chuveiro vem estar energizada, se tiver o cabo terra, o que tiver sobrando ou faltando, vai para a terra. E você não toma choque. Evita de você ser o caminho da neutralização ou da nulização.
aí não vou saber o termo não, vamos falar neutralização, para se tornar neutro, nulo, tá? Quando tem o cabo terra na instalação, no equipamento, na tomada, tudo direitinho, onde você tomaria choque por não ter o cabo terra, quando tem o cabo terra, você fica protegido, porque existe na instalação o fio terra, aonde pelo fio terra vai passar toda a diferença caso ela exista. Mas, professor, você está querendo dizer que se tudo vai bem na instalação, eu não preciso do cabo terra? Sim. Se tudo vai bem, não tem defeito nenhum, você pode botar a mão na geladeira, mesmo sem aterramento, você não vai tomar choque, está tudo certo, né? A corrente está restrita ao motor. O cabo terra, o fio terra, de fato, ele só trabalha quando tem um defeito. Ele só trabalha quando alguma coisa sai do controle e a energia vai parar na carcaça dos equipamentos, vai parar na massa dos equipamentos, que aí alguém pode chegar, encostar a mão e tomar um choque. Né? Então percebam que, eu vi hoje, vou postar no grupo, é triste demais, um baile funk, eu acho, não sei o que era, um concurso de funk na comunidade, não sei se vocês viram, que uma garota, 15 anos, ela estava dançando, e ela colocou a mão, tinha um painel cheio de caixa de som, aquele funkão bravo, e ela foi se apoiar nas caixas de som para fazer um rebolado, um trem lá qualquer. Na hora que ela põe a mão, ela começa a escorregar, ela começa a cair, os amigos ficam todos malucos com a situação, ela põe a mão, alguma coisa fugiu do controle, eu falei que defeitos acontecem, que falhas ocorrem, e aí na estrutura das caixas ali, estava energizado, não era para estar, mas defeitos acontecem. E aí ela botou a mão, estava energizado, ela estava descalço, era um chão batido de terra, alguma coisa assim, ou de cimento, ela estava descalça dançando, e ela botou a mão, estava molhada de suor, olha só, hein, tudo cooperando para essa fatalidade. Molhada, úmida, descalça, o painel estava energizado indevidamente, porque não poderia estar, tinha um defeito no equipamento, né? Ela botou a mão, ela vai caindo, até desmaiar e virar óbito, ela morreu, né? E mais maluco de tudo, ela estava tomando choque, tem um locutor maluco, fala assim, não pode desligar a energia, não, tem que tirá-la daí. Não sei por que não podia desligar a energia, mas, assim, uma loucura, né? Total desconhecimento, claro, dentro de todo mundo. Mas como é que defeitos acontecem? Ela botou a mão, ela foi o caminho de terra, todo aquele excesso de energia que estava ali, que não deveria estar, passou pela mão, passou pelo corpo, pelo coração, saiu nos pés, e ela veio sofrer vários danos intensos até virar óbito. Quando a pessoa morre eletrocutada, morre por choque elétrico, enfim. Entenderam? E geralmente outras pessoas também não podem tocar nela, né? Sim, se alguém... Isso, porque na hora que ela está conduzindo choque elétrico, né? Ela está conduzindo energia, se alguém encostar, o seu corpo está em contato com outro corpo, e aí vai dividir o choque entre ela e você. E é interessante, meninos, essa pergunta que você fez, porque o músculo, não sei se vocês já viram experiências com Hans, né? Ou com vocês mesmos, na hora que a gente toma um choque, um músculo, até uma carne, pegar um bife aí de alcatra e aplicar um choque nele, você vai ver que a carne, o músculo, ele contrai. É característica física, né? Humana não, porque animal também, né? O músculo, característica biológica do tecido muscular. Quando passa uma corrente elétrica pelo tecido muscular, esse tecido muscular se contrai. Então, se você põe a mão num fio que está energizado, ela botou a mão na caixa que estava energizado, ou você põe a mão num colega que tá sofrendo um choque, o que acontece se os músculos da sua mão se contrair? Ela vai o quê? Fechar. E aí, se você põe a mão num cabo energizado, você vai tentar abrir, o seu cérebro está mandando um pulso elétrico, tudo é pulso elétrico, né? O seu cérebro manda um pulso, abre mão, você não vai, o seu pulso elétrico do cérebro é muito menor do que o pulso elétrico do choque. E o pulso elétrico do choque, a corrente passando pela sua mão, vai forçar sua mão a segurar com cada vez mais força, e o seu cérebro não tem potência de sinal elétrico suficiente para mandar a sua mão abrir. Ele vai mandar o sinal, abre mão, né, é defesa, é instinto humano, mas não consegue. É um sinalzinho elétrico que o nosso corpo manda. E ali o choque ali é violento demais. Então ele se sobrepõe ao seu cérebro e a sua mão fica agarrada. Então por isso que é muito perigoso. Quando a gente não sabe se o cabo está energizado, a gente falava antigamente, né?
Hoje nem isso fala mais, não põe a mão de jeito nenhum, mas você vai com a palma da mão, o lado oposto da mão. Se você põe a palma da mão e toma um choque, você vai se contrair, e esse movimento de contração tende a te afastar daquilo que está te dando choque. A contração natural do muscular vai te afastar. Se você põe a mão assim, ele agarra e já era. Né? Um colega, a mesma coisa, vai empurrar um colega, vai ficar vocês dois e você segurando ele com muita força. Vai cravar as unhas nas costas mesmo do seu amigo. Então a recomendação em caso que vocês virem isso acontecendo, né? Recomendação, vocês têm que estar de chinelos, bota, tênis, corre, pula, dá uma voadora para afastar esse seu amigo, essa pessoa que está tomando um choque, né, essa vítima, da região onde está energizada. Então ela estava lá tomando choque. Tinha que vir correndo, dá uma voadora mesmo com os pés, se possível sai do chão mesmo, né, os dois pés do chão para não ter nenhum contato com a terra, dá uma voadora mesmo na pessoa, ou vai de ombro, vai correndo e dá uma ombrada nela, vai com muita violência para afastar ela da fonte energizada. É ignorante mesmo, é melhor ela quebrar uma clavícula por uma voadora do que morrer eletrocutado, tá? Então não tenham pena nesse sentido, não. Vai com violência para afastar a pessoa do choque, porque senão em questões de milissegundos, pouquíssimo, ou até 1, 2 segundos, é capaz ela virar óbito. Ok? Ô, Leandro, Sim. o 110 mata? Quem falou? Luciano. 110 mata? Sim, dependendo da situação. É rápido matar? Não. Você tem que estar em condições muito vulneráveis para morrer com 110 volts. Tem que estar muito úmido o seu corpo, tem que estar aterrado, tem que ter um aterramento muito bom, ou seja, tem que estar muito descalço, o chão tem que ter uma condutividade muito boa. Então, assim, pode matar? Pode. É comum? Não. Normalmente, o 127 volts te provoca um beliscão, que inclusive você consegue se afastar daquele choque naturalmente. Tá? Então, não é comum você morrer com 127 volts, mas é possível, tem que tomar cuidado sim. Ô, Rian, Lá na empresa, lá, os painéis do quadro lá são 440. Isso, 440. É muito comum em instalação industrial os motores serem alimentados em 440 volts. Né? E é muito comum, instalação industrial, isso é padrão. Que é 440, né? Que é o famoso 440, outros falam, quando falar 440, pessoal, para aqueles que nunca estiveram numa indústria, 440, na verdade é 440 volts, que é um choque muito mais violento do que um 127 volts. Né? Nós temos 127 volts, 220, o 440, isso na baixa tensão. E tem a média tensão que nós vamos ver, que é 13.800 volts, 138.000 volts. Esses aí, se tomar um choque desse, é quase que fatal. É muito, muito difícil você ter chance de socorro. Né? Quando você pega na média, na alta tensão, normalmente os choques costumam ser quase que 100% fatais mesmo. Na baixa tensão... Oi? Teve um que tomou um choque de 440 aí, teve queimadura, não sei quem que respondeu. Quem que teve, seu irmão? Não, o rapaz acabou de falar aí agora que teve um choque no de chat 440. aí, ó, Rian. No chat, a Maria Antônia falou. Ô, Maria Antônia, você já tomou choque, cara? 400 que já me deu queimadura, tanque de expansão, misericórdia. Onde você trabalha, ô Antonieta? Qual empresa que é? Ah, ok. Você estava de sapato, tênis, botina de segurança, alguma coisa? Responde para nós aí. Estava de bota, ok. Possivelmente um 440, se você tivesse descalça, plenamente aterrada, você teria consequências muito mais severas. O 440, pessoal, ele é fatal. É baixa tensão. Baixa tensão é até 1.000 volts. Né? Então, até 1.000 volts, você ainda consegue se safar de certa forma. Passou de 1.000 volts, que a gente fala que é a média ou alta tensão, é muito mais complicado, é muito mais severo os danos. Mas 440, ô Antonieta, você já pode aí glorificar, né? Para glorificar de pé, porque certamente você teve um grande livramento aí. Um grande livramento mesmo. Poderia ter acontecido consequências muito, muito mais severas. Ok? professor, Oi, é o Wesley que está falando. fala aí. Eu tenho uma dúvida, porque sempre me falaram que
dependendo da voltagem, por exemplo, 220 ela não te segura. Já o 110 ela te segura, e dependendo do tanto que você for tomar o choque, o tempo que você ficar tomando choque, você pode vir a óbito. Isso é certo ou é errado? Parcialmente certo. Na verdade, quanto maior a tensão, né? Vamos, em vez de voltagem, vamos falar de tensão, que é a mesma coisa, tá? Tensão é volts, tá, pessoal? Quanto maior a tensão, a gente vai aprender na próxima aula já a diferença de potencial. Quanto maior a tensão, mais grave é o choque. Porque maior é a corrente que vai circular pelo seu corpo. Na verdade, o Wesley, o que vai determinar a gravidade, a intensidade do choque, é a corrente, que é ampere, que vai passar pelo seu corpo. A tensão é importante porque, a gente vai ver pela lei de Ohm, né? Quanto maior a tensão, maior é a corrente que passa pelo nosso corpo. Então, essa questão de que o 220 é mais leve que o 127 não procede, não. Né? O 127 é o mais leve porque passa menor corrente. O 220 vai se agravando porque eu aumentei a diferença de potencial, vai passar mais corrente pelo meu corpo. O 440 é mais severo ainda. Os 13.800 volts é super severo. 138 mil volts, se eu tomar um choque, eu quase que desapareço de forma instantânea, né? Eu teletransporto para o céu, ou para o inferno, dependendo do caso, mas tá repreendido, né? Eu teletransporto para o céu quase imediatamente, né? Então, percebam que quanto maior for os volts do choque, maior vai ser a corrente que vai circular pelo seu corpo. E o que te queima, o que te estraga, digamos assim, é a corrente elétrica e a duração. Se passar uma corrente um pouquinho maior, mas muito curta, eu consigo me salvar. Agora, se ela permanecer por mais tempo, eu vou mostrar uns gráficos que mostram isso, tem a ver com a intensidade da corrente e com a duração dessa corrente. Né? Então, é uma casadinha aí. E quanto maior os volts, maior é a corrente. Então, você pode sempre pensar assim, quanto maior for a tensão, maior é a corrente que vai circular pelo meu corpo em caso de choque, mais severo vai ser as consequências. Ok? Ok. Mais dúvidas? Tanto é que essa bateria de 9 volts é corrente contínua, né? Você viu? Bateria de 12 volts, 9 volts, pilha 1,5 volt, a gente vai falar sobre isso. É muito comum a gente pegar a bateria de 9 volts, eu vou mostrar depois para vocês, molhar aqui embaixo da boca e colocar ela para sentir um frenesi, ali, sentir um formigamento, né? É pequenininho, porque é 9 volts só, mas se você faz isso com 127, você toma um tranco que sua base vai ficar torto ali, ó, um bom tempo, né? Ok? Dúvidas? Então vamos seguir até... Vocês vão ter milhares de dúvidas, tá, pessoal? Vocês estão tendo o primeiro contato agora com a eletricidade. Professor, Pode falar. é o Levi aqui. Ô, Levi, doidão. Quando que o senhor vai ensinar aquele negócio pra gente da tomada, professor? E acabou que entrou o remoto e não ensinei, né? Dentro de sala de aula, eu consigo ensinar a tomar um choque controlado. Vocês não tomaram, não, Levi? Não, professor, tô esperando até hoje. Então foi a turma anterior. Eu ensino a tomar, assim, enfiar o dedo na tomada, claro, com precaução, né? E vocês perceberem o limiar do choque elétrico, né? Então é muito, assim, não é importante, não sei se é importante, mas é interessante, pelo menos, a gente reconhecer o limiar do choque elétrico passando pelo corpo da gente. Mas ele tem que ser no ambiente controlado, tem que estar junto, porque senão o pessoal faz maluquice aí, daqui a pouco vocês não estão tomando choque em casa. Mas, Levi, se voltar ao presencial, eu te explico. Você vai ser o primeiro aí a perceber o choque passando pelo corpo, beleza? Com segurança, óbvio, né? Top, professor. Bacana. Então, olha só, pessoal, entenderam essa questão aqui? Que o excesso de elétrons foi para a Terra? Se isso é verdade, olha esse outro slide comigo aqui, ó. Aqui eu tenho, agora mudou. Quantos prótons eu tenho aqui? 3, 4, 5, 7. É isso mesmo? Conta para mim. 7 prótons. Correto. É um outro átomo, é um outro corpo, né? Que tem 7 prótons e tem apenas 3 elétrons. Portanto, 7 mais 7 com menos 3, ele está o quê? Positivo. Bacana? Se ele está positivo, pessoal, e eu vir agora aqui conectar um fio terra à Terra, o que vai acontecer? Esses 3 elétrons vão descer? O anterior desceu, né? Esses 3 vão descer, os prótons a mais,
esses 4 prótons que eu tenho a mais vão descer pelo fio metálico? O que vocês acham? Para a Terra? Não. O próton não movimenta. O que vai acontecer? Vai subir 4 elétrons para ocupar as posições aqui, ó, nas órbitas. Para quê? Se subir 4, quanto que eu vou ficar? Eu tinha 3 elétrons. Coloquei 4, ficou com 7 elétrons, 7 prótons. O meu corpo ficou nulo. Professor, a Terra tem hora que ela recebe elétrons. Tem hora que ela manda elétrons. A Terra faz isso, né? Magnificamente, maravilhosamente, nesse balanço energético que nós temos aí no planeta, que é equilibrado, o que está sobrando, ela pega para ela, porque um dia foi dela, e o que está faltando, ela entrega, porque um dia chegou de maneira errada também. Então, perceba, a Terra, ela pega o excesso, se for necessário, ou ela entrega elétrons, se for necessário. Inclusive na questão de raios elétricos. A maior parte dos raios elétricos são elétrons que descem, uma corrente que desce em direção à Terra. Mas cerca de 2%, 1% dos casos dos raios, a gente chama de raio ascendente, os elétrons saem da Terra, rasga a Terra até chegar na nuvem. É um raio que, ao invés de descer, a gente fala que ele sobe. São raríssimos os casos. Antes não tinha nenhum registro, hoje em dia já tem. Vou colocar uma imagem depois para vocês verem lá no nosso grupo. Do raio saindo da Terra e indo ao encontro à nuvem que está positiva. Se a nuvem ficar positiva, tem que vir elétrons do solo para neutralizar os prótons que estão em excesso lá na nuvem. O mais comum é a nuvem ficar negativa e jogar os elétrons para a Terra, né? Mas em 1% dos casos acontece o contrário. E isso é muito, muito problemático também, porque às vezes você está num campo de futebol e sai da terra, rasga a sua chuteira, se você estiver descalço, né? Rasga pelo seu corpo, sai pela cabeça e vai lá encontrar a nuvem. Né? São acidentes gravíssimos quando acontece esse tipo de coisa. Né? Não é brincadeira, não, tá? Então pode acontecer. Então eu gosto de colocar esse exemplo 1 aqui, o 1, que os elétrons estão indo para a Terra. E o exemplo, porque o corpo estava negativo, até se tornar nulo, até se tornar neutro. E no exemplo 2, um corpo que estava positivo, ele é neutralizado pela Terra, que manda elétrons para neutralizar esse corpo. O que fica disso tudo? Resumão, né? Que o aterramento de um circuito, que nós vamos estudar em circuito CC, um aterramento de uma instalação predial, de uma casa, de uma tomada, de um equipamento eletrodoméstico, de um motor, de um transformador, a importância que ele tem, porque onde tem um aterramento, eu garanto que o meu corpo, que o meu objeto, sempre estará o quê? Nulo. Sempre estará, vocês vão ver mais à frente, ele sempre estará no potencial da Terra. E se ele está no potencial da Terra, e eu também estou, porque eu sou habitante dela, né, estou pisando nela, estou no mesmo contato com ela, se eu encostar a mão nesse objeto, eu não tomo choque, porque o objeto está aterrado e eu também, então eu não tomo choque. Se o objeto não estiver aterrado e acontecer algum defeito e eu botar a mão, esse objeto vai tentar, né, se neutralizar através de mim, através de você, através de qualquer pessoa, levando o excesso ou a falta, né, recebendo a falta ou levando o excesso através da pessoa que encostou em direção à Terra. E isso é muito perigoso, e isso é o choque elétrico, isso é quando acontece os nossos diversos acidentes por aí afora, ok? Por isso que a norma NBS 4410, ela bate no aterramento, bate assim, né? Ela insiste que é obrigatório ter o aterramento, a tomada brasileira, novo padrão, de 3 pinos, é obrigado a ter o pino terra, a instalação elétrica é obrigada a ter o cabo terra verde, né? Antigamente isso era tido como luxo. Por que como luxo? Antigamente, né, anos atrás, 30, 40 anos atrás, porque a princípio é um cabo que, se tudo correr bem na sua instalação, ele nunca será utilizado. Você gastou dinheiro, você instalou, colocou lá e nunca utilizou, se nunca acontecer um defeito. O cabo terra só trabalha em caso de defeito. Em caso daquela menina que tivesse paredão lá de som, que ela encostou a mão, né? Se tivesse o terra, a corrente estaria sendo desviada para o terra.
não ia passar pela pessoa, né? Ia ser aterrado pela pessoa. Então, era um luxo. Mas não vai dar defeito nunca, né? Isso não vai acontecer, não vou usar nunca, é besteira o terra. E o principal argumento dos leigos, né? Que não deixa de ter razão em certo ponto, que eles fazem eu não preciso passar o fio terra, eu não preciso de ter o terra na tomada, eu não preciso de nada disso, porque funciona sem ele. Esse argumento realmente é muito bom nesse sentido, né? Poxa, se funciona, se a minha casa funciona, se a minha instalação funciona, se a minha fábrica funciona, se a minha indústria funciona, se a geladeira funciona, se a máquina de lavar funciona, o motor funciona, tudo sem terra, por que raios eu vou gastar dinheiro com esse cabo? Né? Por que eu vou gastar dinheiro com um condutor, com uma tomada especial e tal, se funciona sem ele? Funciona sem ele. Mas se der defeito sem ele, aí nós estamos em grande risco. As pessoas, elas passam a ser o terra, né? Ser esse cabo terra que você quis economizar, e isso pode custar a sua vida. Né? E aí, quando a gente fala isso, as pessoas assustam. Mas é isso, né? O custo da vida de alguém, né? Com relação ao custo da instalação da proteção do fio terra. A gente fala até cabo de proteção. Por que cabo de proteção? Ele serve para te proteger em caso de defeito. Não tem defeito, não precisa de proteção. Professor, né? Oi? Por exemplo, não poderia, mesmo com o fio terra, acontecer fuga de corrente e ainda assim ela tomar esse choque? Se tem o fio terra, a fuga de corrente vai ser pelo fio terra, entendeu? E aí? Sim, mas ela não poderia ser tá entre o fio terra e a fuga de corrente, por exemplo, ela interromper o caminho da fuga de corrente para o fio terra e ela se tornar o fio terra. Mas aí como é que ela conseguiria interromper o caminho do fio terra? Só se ela cortasse ele, eu só não entendi isso, entendeu? Entendi. O que pode acontecer, estou pensando junto contigo, tá? A gente está desenvolvendo aqui o raciocínio. O que pode acontecer o fio terra, né, comendo solto lá no defeito, e ela põe a mão. Aí a corrente elétrica, assim, lembra do raio, ela vai ver um fio de cobre, a gente vai aprender mais à frente o que é resistência, o que é ohms, né? O fio de cobre, a resistência é miliohms, quer dizer, é um valor muito pequeno de 0,0001 ohm, quase nada, no popular aqui, zero, vamos colocar assim, e o seu corpo tem cerca de 1000 ohms, mais ou menos, 500 ohms na pior dos casos, 500 mil ohms por aí. Aí, lembra do raio? Eu prefiro passar algo que a resistência é zero ou algo que a resistência tem um valor igual a 1000. Ah, entendi. Claro que o caminho preferencial da corrente vai ser pelo fio terra, porque ele está ligado diretamente à terra, tem haste de aterramento levando ele lá para as profundezas, 3 metros para dentro do solo, costuma ter malha de aterramento, né? Então ele prefere muito mais passar por um condutor, um cabo, que a resistência, vamos falar aqui de maneira aproximada, tá? É quase nula, quase zero a resistência desse condutor, e tem uma estrutura toda de aterramento para levar ele lá para as profundezas da terra, ou passar pelo seu corpo, né, que pode ter 1000 ohms de resistência, pode ser um caminho duro de passar, difícil de passar. Né? A eletricidade, como nós, gostamos de vida mansa. Vida mansa é passar onde não tem resistência nenhuma, é quase zero. Então ele prefere muito mais passar por aqui do que passar pelo seu corpo. E vou além. Se isso acontecer e o sistema estiver perfeitinho, de acordo com as normas e tudo mais, vai ter um dispositivo que chama DR no seu quadro de distribuição, que ele vai perceber que tem corrente fugindo para a Terra. E na hora que ele perceber que tem corrente que está indo para a Terra, e vocês vão ver isso mais à frente ao curso, tudo é mais à frente, é claro, já é a primeira aula, né? A segunda aula, então tudo vai ser para frente mesmo. Esse dispositivo no quadro de distribuição, que já é obrigatório por norma, ele percebe que tem alguma coisa indo para a Terra e ele desliga o circuito. Desliga e aí para de passar corrente, vai desarmar aquele circuito. Então, no caso do som que eu citei como exemplo, a pessoa, o som ia acabar, desligar tudo. Ou por que desligou? Ia lá no quadro de distribuição e ia ver, o DR atuou. Se o DR atuou, existe alguma fuga para a Terra. Tem algum defeito, alguma massa, carcaça metálica energizada que está indo para a Terra. Aí tem que procurar o defeito. Função nossa, né? Função do técnico. Chama eletricista, chama um técnico lá para ver aonde que tem a fuga para a Terra. Aí você vai tentar ligar, vai desarmar de novo. Vai ligar, vai desarmar. Enquanto a fuga não for resolvida, enquanto você não identificar, é a geladeira que está dando fuga, é a máquina de lavar que está dando fuga, você não consegue manter o sistema em pé. Isso é por proteção.
né? Então, olha que bacana. Eu coloco o cabo terra para nos proteger. Eu coloco um dispositivo de proteção lá no quadro de distribuição, onde tem aqueles disjuntores, sabe, pessoal? No corredor de vocês deve ter. Você abre com a janelinha, tem aquele monte de disjuntor que liga o chuveiro e tal. Você coloca um daqueles ali, que vai identificar essa fuga para a terra e vai desligar aquele circuito e vai te proteger totalmente de tomar choque. Entendeu? Não sei se ficou... Assim, muita coisa não está muito claro ainda, porque a gente está aprendendo os conceitos iniciais, mas né, isso vai caminhando aí. Oi? Entendi. Professor, Bacana. Pode falar, gente. esses dispositivos aí, o aparelho em si tem que ser compatível com ele, certo? Certo, tem razão. Seu aparelho... na verdade, todos são, com exceção do chuveiro. Né? O chuveiro é um caso que pode ter uma fuga para a terra através do seu corpo molhado, né? Aquele corpo e tal, e aí é muito vulnerável. Aí, se eu instalar esse DR que identifica a fuga para a terra, num chuveiro normal, ele vai desligar a todo instante, porque há uma fuga, né, para a água e para a terra, e ele não consegue parar em pé, sempre vai desligar. Aí eu tenho que comprar um chuveiro compatível com DR, porque a resistência dele que esquenta o chuveiro, ela é blindada, né? Ela tem um compartimento lá, que ela não está em contato direto com a água. Né? Então, ela tem um processo de aquecimento um pouco diferente. Aí não tem fuga para a terra natural. Aí o DR consegue trabalhar. Mas isso é assunto de instalações prediais. Aí, conseguiu entender mais ou menos? Os equipamentos têm que ser compatíveis com DR, mas na maioria das vezes sempre o são, com exceção do chuveiro. Entendi. O chuveiro, né, você tem que comprar um chuveiro específico, compatível com DR, né, para poder usar esse dispositivo. Ok? Mais dúvidas? Ó, tem a buzina aí. Quem buzinou? Foi eu. Dúvidas? Bacana demais, né? Pessoal, olha só, vou terminar a aula por aqui, são 8 horas, quase 8 horas, e eu fico satisfeito porque em uma aula aí a gente conseguiu explorar muitos conceitos, muitos mesmo, e vocês conseguiram, inclusive, começar o processo de aprendizado do que é aterramento, qual a função de um terra, de um cabo terra. E isso eu estou falando de circuito, né? Quando eu falo de aterramento, quando eu falo de átomo, olha que loucura, né? Quando eu falo de átomo, de transferência de elétrons, prótons, eu estou falando de circuitos elétricos, de uma casa, de uma residência, de uma instalação comercial, eu estou falando de descarga elétrica de raio. É tudo a mesma coisa, a nível atômico e a nível de descarga atmosférica de um raio. Ok? Professor. Pode falar. Tem gente com a mão levantada. Acho que é o Leverson aí. Fala, Levedura, o que você manda? Ih, rapaz, é flamenguista. Ô, professor, na máquina que eu trabalho lá no serviço, é uma eletrossoldadora de embalagem metálica. Peraí, primeiro fala qual serviço, que eu gosto de saber. Metalgráfica Palmeira. Na Secreção dos Dumont, sei, falei. E ali, a gente usa arame de cobre, que usa para soldar a lata. E ele corre em 2 roldanas de cobre. A máquina tem muitas partes que é de cobre e de latão, que é para justamente dar a condutividade. Só que nessas 2 roldanas, onde está o contato direto ali com a lata, dentro delas tem mercúrio. Não sei se o senhor vai saber, esse mercúrio serve para aumentar a condutividade do cobre? Não, eu não sei qual a função do mercúrio, não. Eu teria que entender a máquina melhor. Eu não sei exatamente como é que funciona essa máquina lá. Esse mercúrio, ele é consumido de alguma forma ou ele fica fixo lá? Não, ele fica fixo. Tanto é que se acontecer dele vazar, a solda começa a falhar. Pelo que eu estou entendendo, ok. Pelo que eu estou entendendo, esse mercúrio, não sei se é isso, teria que conhecer a máquina, né? Mas me parece que o mercúrio está ali para fazer o contato entre 2 pontos, contato elétrico, né, que o mercúrio vai conduzir, e por ser líquido, né, ele consegue tomar qualquer forma, de forma a garantir o contato de algo que se movimenta, né? Então você tem algo que está em movimento, constante movimento. Se fosse algo rígido, com o tempo iria sofrer, né, o desgaste e quebrar, né? Então talvez o mercúrio é para manter o contato entre 2 partes necessárias para a máquina, e esse contato de forma que eu consiga movimentar sem quebrar um fio, sem quebrar um conector.
eu consigo ter um contato que varia de acordo com o movimento, de acordo com a altura, de acordo com o desgaste de algum equipamento, entendeu? Me parece que é isso, mas teria que ver o desenho da máquina para entender melhor. Beleza. E só mais uma dúvida. Como a máquina ela tem um sistema de um barramento de cobre, de latão, ela Uhum. passa água gelada ali dentro para ajudar a resfriar a máquina, porque ela fica o Sim, tempo todo soldando. sim. E como o cobre ele tem uma boa condutividade, se a gente colocar a mão ali, você não toma choque, por causa do aterramento. Só que se você tiver com algum pedaço de aço ou algum outro material que tem condução, eu acho que já sofre o eletromagnetismo. Você sente a máquina puxando o aço. E a dúvida é se o corpo nulo ele pode sofrer o eletromagnetismo. Na verdade, todo material magnético, todo material metálico, ele vai, se quer ferro magnético, melhor dizendo, ele vai sofrer muito deixa eu ver um negócio aqui. Ele vai sofrer muito os efeitos do magnetismo, né? Então, ali, como é solda, a corrente ali é alta, você comentou que tem uma água tá, usada para resfriar, porque o negócio lá não deve ser brincadeira, né? Porque tem um resfriamento. Opa, tem um resfriamento ali, provocado por água gelada, para deixar aquecer demais. Então, a corrente é muito grande. Vocês vão ver que corrente produz campo magnético. Então, toda a corrente que está sendo utilizada para soldar aquele ponto, para derreter aquele metal, essa corrente ela produz um campo magnético ao redor de todo o material que conduz energia. E aí, por isso que você sente essa atração. Né? Vocês vão ver junto comigo aqui em circuitos e junto com a parte de magnetismo da Camila lá da Eletromag. Quanto mais corrente passar em um material condutor, mais intenso é o campo magnético produzido. E você chega a sentir mesmo a vibração, um zumbido, o barulho, a atração, devido a essa alta corrente que está circulando por ele e esse efeito magnético que é criado. Entendeu? Entendi. Tem vezes que o barulho é até bem alto. Se você estiver trabalhando muito alto, você escuta o barulho, você sente até a máquina vibrar. É um zumbido que dá, não é isso? Ele dá um barulho, uma tremida, um zumbido, igual de transformador que a gente já viu por aí. É como se fosse um zumbido que é característico de corrente passando em núcleo ferro magnético, que provoca esse campo magnético ao redor dele, que dá esse zumbido muito forte. Vocês vão aprender, ainda no primeiro módulo, calcular, inclusive, o campo magnético que é produzido quando passa uma corrente muito grande por um condutor. Tá? Professor, observação, só para às vezes vai ser uma ideia. Okay. Esse mercúrio que ele falou, será que não é para medir a temperatura da máquina, que ele falou que a máquina ficou muito quente? Às vezes pode ser para medir a temperatura da máquina ou algo parecido. Até pode, mas normalmente, quando é questão assim de maquinário industrial, a medição de temperatura ocorre por sondas. Tem termistor, tem outros componentes que a gente utiliza, tem o próprio PT100, a gente tem outros sensores de temperatura, mais de uso industrial, que levam, né, para painéis onde a gente consegue visualizar o valor, ou até transforma isso em sinal de rede para mandar para algum sistema de automação. Então, normalmente, em máquinas industriais assim, eu não sei, eu não creio que seja para medir temperatura, porque existem outros sensores de medição de temperatura que talvez seriam mais adequados para usar nessa instalação, entendeu? Mas pode ser, a gente tem que conhecer a máquina. Me parece muito mais sendo um elo entre duas partes que se movimentam do que tudo, mas teria que conhecer melhor. Ô, professor, oi? Você pediu para te lembrar do aviso. Não sei se está muito em cima da hora, mas... Não, rapidinho. Pessoal, olha só, nós estamos com 21 alunos aqui, o Thales vai procurar vocês com mais cuidado, e nós estamos com uma dificuldade de matrícula nessa turma de circuito CC. Parece que a previsão é chegar em 50 alunos, né? Nós temos 39 já matriculados, e se eu não me engano, tem mais cerca aí de 10 ou 15 novatos para entrar. É a segunda chamada, a terceira chamada. Então, acho que até início de junho, dia 2 de junho, tem a segunda chamada, não sei bem como é que funciona isso, de alunos novatos, para completar 35 alunos novatos nessa turma de eletromecânica. A gente entram sempre 35 alunos novos. E nós já estamos com 39, ainda faltam 15
para completar os 35 novatos, algo assim. De modo que ultrapassar 50 alunos, né? Numa sala física seria inviável trabalhar com 50 alunos, não teria espaço, nem cadeira, nem carteira, nem se arrumasse carteira, não tinha espaço para colocar, e é muito difícil. A aula remota é tranquilo de eu administrar, mas o problema são a correção das atividades, né? Uma prova de circuito de malha, de nó, você analisar 50 respostas de alunos e cada um leva para um lado, eu posso resolver circuitos de várias formas diferentes, então exige muito, muito trabalho do professor mesmo. Aí o que está acontecendo em algumas reuniões, o que eles estão propondo, uma das ideias que talvez vai ser levada adiante, pensa-se em criar uma turma extra de circuito CC e também de eletromagnetismo para pegar os alunos que são veteranos, tanto do ELME quanto do ELTE Eletrotécnica, né? Então, estão pensando em criar uma turma nova de circuito CC, uma turma nova de eletromagnetismo e trazer esses alunos que já cursaram alguma vez as disciplinas para essa turma, para ter um tratamento, inclusive, diferenciado. Se eu não me engano, acho que o circuito CC vai ser o Alisson, o professor Alisson, que assumiria essa turma, e deixando os novatos, os 35 novatos, né, comigo, e os 35 novatos na turma do ELTE com o meu xará, Leandro Rezende. Tá? Então, está caminhando para isso, mas o coordenador, o Thales, deve entrar em contato com os veteranos dessa turma para verificar a possibilidade, o horário e tudo mais, para a gente fazer uma turma, né, com alunos do ELTE, Eletrotécnica, e do ELME, veteranos, que já cursaram ao menos uma vez, e deixando essa turma aqui comigo e com o Rezende, só os novatos. Tá? Então, é uma possibilidade, é um caminho que está sendo feito. Enquanto isso não acontece, vocês fiquem na turma assistindo, né? Mas eu acho que até o final dessa semana já deve ter algum encaminhamento com relação a isso. Tá? Então, esse era o aviso que eu queria começar a conversar com vocês, que é a hora que está todo mundo aqui. Né? Vocês não vão ter prejuízo nenhum, né? Com relação, acho que ao horário, vai ser administrado e tudo mais. O Alisson já dá essa disciplina também para o curso integrado, à tarde, e ele estaria adaptando para esse pessoal que já tem algum conhecimento, o pessoal veterano. Eu acho que é a melhor forma, porque senão eu estava indo caminhando para uma solução que eu teria alunos novatos comigo e teria abrir uma outra turma para ficar aí 15 novatos e aí ia ficar um negócio meio estranho, né? Aí teria a turma que está entrando dividida entre 2 professores de circuitos. Eu acho que ficaria mais confuso. Talvez essa solução seja melhor mesmo. Pega os veteranos, joga dos 2 cursos, coloca numa turma com professor específico e deixa os 35 novatos, uma turma comigo, outra turma com o Rezende. Entendeu? Não sei se conseguiram entender. É mais ou menos por aí. Por hora, todo mundo, né, que está chegando da eletromecânica, que está entrando, acompanha comigo, os veteranos também continuem comigo até segunda ordem, que vai vir via coordenador do curso da eletromecânica, que é o Thales, né, ou via coordenador do curso da eletrotécnica, que é o Felipe Duque, atualmente. Show? Esse era o nosso recado aí de final de aula. Mas aí vamos ver se na segunda-feira que vem já vai ter alguma alteração. Se não houver, segunda-feira que vem, aula comigo, a todo mundo que está matriculado no SIGA. Beleza? Tranquilo, senhores? Sem mais para o momento. Tranquilo, professor. Sem mais para o momento, um prazer, uma alegria muito grande compartilhar do meu tempo com todos os senhores. Boa noite, bom descanso, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Amém, fica com Deus também. Fica com Deus. Valeu, professor, boa noite. Boa noite, até a próxima. Valeu, pessoal.